Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta comigo, professor Vinícius Opponi. Depois de uma semana de intervalo aí por conta do nosso feriadão da Páscoa, que não deu tempo de gravar a aula para vocês, a gente segue agora, felizmente, com mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, episódio de número 130, em que nós vamos, primeiramente, terminar o informativo 1207, ficou um julgado importante de eleitoral para trás, que eu prometi para vocês, a gente vai fazê-lo, e depois a gente caminha para o nosso episódio, para o nosso informativo 1208, que tem alguns julgados bem interessantes, especialmente um julgado sobre nacionalidade, que não é um tema que aparece com tanta frequência no Supremo Tribunal Federal, e vai dar pano para manga em questão de prova. Vamos lá, turminha, direto na tela cheia para vocês, redes sociais à disposição de todos, contem comigo, eu estou sempre às ordens de todos vocês. Vamos lá, trabalhando com o rescaldo do nosso informativo 1207, vamos trabalhar aqui com a parte 2, a gente vai para o estudo da ADI 5398. Julgamento bem importante sobre direito constitucional eleitoral, direito eleitoral, tá bom? Vamos lá. Nessa ADI 5398, meus amigos, ela foi proposta contra a chamada mini-reforma eleitoral, realizada no ano de 2015 e que deu ensejo à Lei 13.165, que, dentre outros pontos, alterou a nossa Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 1995. E o ponto de discussão nessa nossa ADI é o tema fidelidade partidária e justa causa para desfiliação partidária e troca de partido. A gente vai revisar esse instituto logo na sequência, como a gente sempre o faz, mas o que você tem que se lembrar, essencialmente, é que no sistema proporcional, no sistema eleitoral proporcional, que é o sistema eleitoral que elege, basicamente, os representantes no poder legislativo, salvo os senadores, então pega deputado federal, deputado estadual e vereadores, no sistema proporcional existe a exigência, exige-se a fidelidade partidária. Entende-se, grosso modo, que o partido é dono do mandato parlamentar e, por isso, se o parlamentar se desfiliar do partido, o mandato fica com o partido e o parlamentar perde o cargo. Por isso que a desfiliação partidária, como regra, vai ensejar perda do mandato parlamentar, porque o mandato volta para o partido nomeia o suplente. Todavia, a legislação eleitoral trabalha com situações em que essa desfiliação partidária é possível. São hipóteses de justa causa para desfiliação partidária. E aí, quando se está diante de uma hipótese de justa causa de desfiliação partidária, o parlamentar pode se desfiliar, põe o mandato nas costas e vai lá para o próximo partido dele e leva o mandato junto. Esse é o nosso pano de fundo. E a mini-reforma eleitoral de 2015, alterando a lei dos partidos políticos, estabeleceu um rol fechado, exaustivo, das hipóteses de justa causa para desfiliação partidária, sem essa consequência da perda do mandato. O problema, meus amigos, para vocês entenderem, exige um pouquinho de contexto anterior à lei, que a gente vai revisar logo na sequência. Mas, grosso modo, antes dessa alteração de 2015, a jurisprudência do TSE já havia reconhecido que um parlamentar que se desfiliasse do seu partido para fundar um novo partido, para criar um novo partido, teria justa causa para desfiliação e, portanto, não perderia o mandato. Aí o que aconteceu? O TSE tinha essa jurisprudência, vem a mini-reforma eleitoral de 2015 e diz: olha, nós não vamos listar no nosso rol de hipóteses esse caso. A lei de 2015, quando foi versar sobre as hipóteses de justa causa para desfiliação partidária, ou seja, desfiliação partidária sem perda do mandato, não incluiu esse caso,
desfiliação para criar novo partido, diferentemente do que a jurisprudência do TSE anteriormente já consagrava. Aí surge, né, a tensão constitucional que vai ser objeto dessa ADI 5398, porque a possibilidade de criação de partidos políticos é um direito político previsto lá no artigo 17 da Constituição Federal. Então a pergunta que se põe é: o legislador, ao disciplinar a fidelidade partidária, poderia suprimir essa hipótese que foi anteriormente reconhecida pela jurisprudência do TSE e, consequentemente, dizer: olha, parlamentar, se você se desfiliar para criar um novo partido, você perde o mandato? E nós temos também aí um dado adicional que vai ser discutido. Quando a gente olha a Constituição Federal, depois da mini-reforma eleitoral, lá em 2017, nós tivemos a Emenda Constitucional 97, posterior, portanto, à mini-reforma eleitoral, que trouxe uma hipótese constitucional de desfiliação partidária sem perda de mandato, trouxe uma hipótese de justa causa, já está lá na Constituição Federal, que a gente vai relembrar. É o parlamentar eleito por partido que não cumpriu a cláusula de desempenho. Esse cara pode ir embora do partido e levar o mandato junto. E aí o rol legal é para ser taxativo. E claro, ele é de 2015, ele não poderia contemplar aquilo que foi para a Constituição de 2017. Mas ficou esse ruído, né? O rol legal taxativo e uma hipótese constitucional perdida lá no texto constitucional. Então vem uma segunda tensão constitucional. Será que a lei pode fechar o rol de justa causa sem ressalvar as hipóteses constitucionais? Tudo isso a gente vai ver na ADI 5398. Vamos lá. Para a gente poder entender esse julgamento, a gente precisa partir do tema fidelidade partidária. Meus amigos, um baita tema em direito constitucional eleitoral, relativamente enrolado, que teve vários capítulos ao longo do tempo, e a ADI 5398 é só mais um capítulo, tá? No meu curso de eleitoral aqui pela Verba, a gente explica isso com mais profundidade, mas a gente tem que fazer o melhor com o tempo possível. Então, o TSE, primeiramente, depois o Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que mandato parlamentar no sistema proporcional tem um componente institucional que faz com que o mandato pertença ao partido. É o partido quem conquista a cadeira por intermédio do quociente eleitoral, e o parlamentar que ocupa a cadeira, ele o faz porque ele foi o mais votado ou está dentre os mais votados da respectiva legenda. Então, em razão disso, a desfiliação partidária, como regra, vai significar a perda do mandato parlamentar. O mandato volta para o partido que nomeia o próximo da lista, nomeia o suplente. Todavia, meus amigos, nós temos as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, que são autorizações para que o parlamentar deixe o partido e leve o mandato consigo. Essa construção da fidelidade partidária começa no TSE, passa pelo Supremo Tribunal Federal e foi o TSE quem primeiramente listou as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária. E nessa listagem inicial, como eu já antecipei para vocês, o TSE considerou a desfiliação para criar novos partidos. O TSE disse: fazer isso, tudo bem. Desfiliar-se para criar um novo partido, tudo bem, dá justa causa, leva o mandato contigo. Porém, a legislação, a mini-reforma eleitoral de 2015, veio para legalizar, incluir no texto da lei dos partidos políticos, na lei 9.096 de 95, esse rol de hipóteses de justa causa. E ela fez isso, meus amigos, ela fez isso por intermédio do artigo 22A da lei 9.096 de 95. E quando a gente lê esse dispositivo, a gente vê que o legislador quis estipular um rol taxativo e as hipóteses listadas foram as seguintes. Olha lá, parlamentar, você tem justa causa para se desfiliar e, portanto, pode mudar de partido e levar o mandato contigo? Quando
houver uma mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, o partido mudou de feição. Eu entrei no partido que defendia a tese A, e B, C e D, e hoje o partido defende a tese X, Y, Z. Não tenho mais congruência com o meu programa, com o programa partidário. Vou mudar de partido. 2. Grave discriminação política pessoal. O partido me ignora, o partido não me dá suporte, o partido me trata de maneira discriminatória. Pode ir embora, leva o mandato contigo. 3. Mudança na janela dos 30 dias antes do prazo de filiação para concorrer às eleições ao término do mandato vigente. É a famosa janela partidária. A gente acabou de passar, né? Estamos passando, salvo engano, ao tempo que eu gravo essa aula, por essa janela. Então, no ano eleitoral, na janela de 30 dias antes do prazo de filiação para concorrer à eleição, pode haver o rearranjo de peças. A gente teve isso agora, um partido lá na Câmara dos Deputados ganhou mais deputados, outro perdeu um monte, isso significa um novo arranjo de forças. O pessoal o legislador criou uma janela para todo mundo trocar de cadeira sem prejuízo nenhum para se preparar para a próxima eleição. Certo ou errado, essa hipótese foi prevista, né? Então, essas são as 3 hipóteses de justa causa para desfiliação partidária. E como a gente vê, a desfiliação para criar novo partido não está aqui. Então, aquela hipótese pré-existente que o TSE já havia validado, caiu. Logo, pós-eleição, pós-mini-reforma de 2015, o parlamentar que se desfiliou para criar partido político teria esse reflexo negativo da perda do mandato. Aí a pergunta que o Supremo vai responder é se o legislador, ao negar a justa causa para quem cria um partido, não estaria violando esse direito constitucional, essa liberdade constitucionalmente aceita de criar partidos políticos. Ou será que o legislador está apenas exercitando corretamente a sua liberdade de conformação legislativa, preocupado com a redução da fragmentação partidária, preocupado com esse número excessivo de partidos, fechou a porta para a desfiliação, para se criar partidos. Esse é o antagonismo de ideias que a gente vai ver o Supremo se posicionando. Outro problema é aquele que eu mencionei para vocês. O artigo 22A é para ser um rol fechado. E aí, claro, ele é de 2015, ele nem poderia contemplar a hipótese que foi constitucionalmente acrescentada lá pela emenda constitucional 97 de 2017, lá no artigo 17, parágrafo 5º. A própria Constituição criou uma hipótese de desfiliação partidária sem perda do mandato. O parlamentar eleito por meio de um partido que não atingiu a denominada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho vai poder se desfiliar e filiar-se a outro partido que atingiu a cláusula de barreira e levar consigo o mandato parlamentar. Cláusula de barreira, meus amigos, está lá no parágrafo 3º do artigo 17, se minha memória não me entrega, que é mais ou menos o seguinte: olha, o partido político tem que fazer uma votação mínima percentual de candidatos lá na Câmara dos Deputados para que com isso ele tenha acesso a recursos do fundo partidário e tempo gratuito de rádio e TV. Então o parlamentar se elege pelo partido X, passa a régua na votação do partido X, fala, putz, não fez cláusula de barreira, não fez a cláusula de desempenho, eu não vou ter acesso a recurso do fundo partidário e tempo gratuito de rádio e TV ao longo desse meu mandato. Vou para o partido Y, que fez a cláusula de barreira, a Constituição disse, via emenda 97. Pode ir, leva o mandato contigo. Então, a gente tem esse descompasso, né? Lei ordinária prevendo um rol fechado, está lá escrito somente as seguintes hipóteses configuram justa causa. E, com isso, não se contempla a construção constitucional. Esse ponto o Supremo também vai ter que abordar aqui. Fechado? Não é tão difícil, né? Mas é um baita de um tema. O que o Supremo decidiu aqui, meus amigos? O Supremo decidiu que sim, é constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para desfiliação sem perda do mandato por fidelidade partidária. O Supremo deu chancela ao legislador. Ah, mas o TSE previa, o legislador previu o contrário. Então, o TSE dizia,
tem justa causa. O legislador disse, não tem. O Supremo disse, tudo bem, legislador, está dentro da sua liberdade de conformação. Então, aquele artigo 22A, introduzido na Lei dos Partidos Políticos pela mini-reforma eleitoral de 2015, é válido. Todavia, o Supremo ressalvou as previsões constitucionais que prevêem, que trazem a desfiliação partidária sem perda do mandato. Então, hoje a gente vai ter o 22A da Lei dos Partidos Políticos, a 9.096, mais as hipóteses constitucionais que eu vou relembrar com vocês. O Supremo vai nos ajudar aqui. Bora lá? Vamos primeiro ver o Supremo validando a exclusão da criação de novos partidos do rol de justa causa. O Supremo disse lá, ó, a liberdade de criação de novos partidos e o direito de associação, embora sejam fundamentais, de novo a ideia, não são direitos absolutos, devendo ser harmonizados com outros princípios constitucionais igualmente relevantes, dentre eles o da fidelidade partidária, especialmente no contexto brasileiro, em que há uma tendência institucional de redução da fragmentação partidária. O Supremo fez um exercício aqui de harmonização. A liberdade de criar partidos existe, mas quando o exercício dessa liberdade se torna instrumento para escapar das consequências da desfiliação com perda do mandato, a gente tem em jogo o outro valor constitucional, que é o da fidelidade partidária, que está prevista no artigo 17 da Constituição. Então o Supremo entendeu que o legislador tinha sim um espaço legítimo de conformação, de fazer essa escolha, especialmente num contexto em que a própria Constituição sinaliza o movimento de evitar a criação e proliferação de partidos. Então, a desfiliação partidária para criar partido, a partir de agora, a partir da lei de 2015, não é mais hipótese de justa causa, gera perda do mandato, a opção do legislador é constitucional. Ah, mas o TSE entendia diferente. O TSE ficou para trás nessa história. Tranquilo? Aí o Supremo chega no problema 2. Tá, essa lei ordinária vem para fechar o rol de justa causa, restringindo as hipóteses de desfiliação sem sanção, sem perda do mandato. Então, a legislação eleitoral, aí fica o problema. Tá, e a discussão das hipóteses que estão previstas na Constituição? A legislação eleitoral não pode excluir previsões constitucionais explícitas de desfiliação partidária sem perda do mandato, como a possibilidade de filiação a outro partido sem perda de mandato, no caso em que o partido pelo qual o parlamentar foi eleito não tenha atingido a cláusula de barreira. Então o Supremo disse, esse 22A vai ter que conviver com as hipóteses já listadas na Constituição. E como é que o Supremo vai fazer isso? Ele vai dar interpretação conforme aquela expressão, somente as seguintes hipóteses previstas no 22A. Vamos ler esse somente no sentido de somente entre as hipóteses legais. Esse somente vai ter que ser lido apenas no plano legal. Vai ter que as hipóteses do artigo 22A vão ter que conviver com as hipóteses constitucionais. E aí entra justamente aquela cláusula de barreira, a hipótese de desfiliação partidária sem perda do mandato, quando o parlamentar foi eleito por um partido que não cumpriu a cláusula de barreira. Artigo 17, parágrafo 5º. Vai poder mudar de partido, tem justa causa, não vai ter a perda do mandato, tudo certo, mesmo com isso não listado lá no artigo, mesmo com esse cenário não listado no 22A. Claro, está listado diretamente na Constituição. Aí vem uma outra hipótese que o Supremo ressalvou de desfiliação partidária sem perda do mandato, sem sanção. Além dessa, do caso de partido que não preencheu a cláusula de barreira. Olha a construção importante, se eu fosse examinador, era isso que eu ia cobrar na sua prova. Até aqui a gente está num nível um pouco mais palatável. Aqui fica uma informação interessante, o informativo não está bom. Olha lá, a segunda hipótese constitucional que o Supremo também ressalvou. O Supremo disse assim, ó, eu preciso fazer uma diferenciação entre criar partido político, que aumenta o número de partidos, e as hipóteses de fusão e incorporação de partidos, que diminui o número de partidos políticos.
Criar partido não vai dar justa causa para a desfiliação. O legislador assim optou e eu estou chancelando. Agora, o Supremo disse: quem se desfiliar porque o seu partido vai se fundir a outro ou vai ser incorporado a outro, a gente vai ter que dar um tratamento diferente. Quem se desfilia porque seu partido vai se fundir a outro ou vai ser incorporado a outro, não está em um cenário de criação de um novo partido. Pelo contrário, nós vamos ter a consolidação de agremiações de partidos já existentes. Então, o Supremo disse, nesses casos, vai poder se desfiliar e vai ter justa causa, não vai haver a perda do mandato. Por que o tratamento é diferente, meus amigos? Porque essas situações de fusão ou incorporação caminham na direção contrária da fragmentação. A fragmentação ocorre na criação de partido. Fusão e incorporação diminui o número de partidos. Então a gente não pode prejudicar o parlamentar que está no partido que vai ter fusão e incorporação e falar, pô, mas isso aqui não está certo para mim. Essa fusão com esse partido, criando um terceiro partido, ou então fusão é partido A e B, desaparecem e criam um partido C. Incorporação é o partido A absorve o partido B, continua o partido A, mas o B está dentro dele agora, incorporado. Esses dois cenários, se o parlamentar se descontentar, ele pode ir embora, pode se desfiliar. E não vai ter a sanção da perda do mandato. Porque é um descontentamento de um movimento que caminha para diminuição do número de partidos. E aí tudo bem. É um descontentamento de um movimento que está de acordo com a tendência institucional. E aí o descontentamento do parlamentar fica legitimado. Agora, o parlamentar que quer ir embora para criar partido, ele está incorrendo em desfiliação partidária e está ajudando a encrenca dos múltiplos partidos que existem no Brasil. Aí não dá, não é que vão dar justa causa para ele. Agora, o parlamentar que está descontente com a fusão e incorporação e não vê compatibilidade com essa nova estrutura, ele pode ir embora. Ah, mas e o movimento? O movimento dos partidos é para diminuir, tudo certo. Tudo certo, é um movimento que está dentro da tendência institucional. Fechado? Então, olha lá, ó. A norma em questão, ou seja, o artigo 22A, que lista as hipóteses taxativas legalmente estabelecidas de justa causa, tampouco é aplicável às situações de fusão ou incorporação de legendas, uma vez que essas hipóteses caminham em direção contrária à ideia de fragmentação partidária, na medida em que possibilitam a união permanente de partidos, reduzindo o número de agremiações e resultando no fortalecimento ideológico e programático da atuação político-partidária. Fechado? Não ficou bom, né? Ficou ruim o informativo em bom português aqui. A gente ainda não tem a íntegra desse julgado, tá, pessoal? Infelizmente, esse é um cara que tá no meu radar de eu revisitar o estudo, né? Depois que sair a íntegra, sair a ementa e a íntegra do julgado, para eventualmente trazer alguma complementação no momento oportuno para vocês. E aí, o Supremo faz um recorte temporal aqui, que não vai importar para a sua prova. E aí, só para mostrar para vocês como o Supremo acomodou a interpretação do 22, olha lá, ele deu interpretação conforme a Constituição para ressalvar as previsões constitucionais de desfiliação partidária sem imposição de sanção e fixou a tese que a gente já viu anteriormente, tá bom? A gente leu a tese antes, vamos ver o resumo, olha lá. É constitucional norma que exclui a criação de novos partidos como hipótese de justa causa para a abnegação de parlamentares, desde que ressalvadas as previsões constitucionais de desfiliação partidária sem a imposição de sanções. Julgado bom, né? Não dava para não falar para vocês, não dava para não falar para vocês do teor desse julgamento. Missão cumprida lá do informativo anterior, ficou mais uma ADI, a ADI 5777, que é aqui do Estado de Santa Catarina, inclusive é do Ministério Público de Santa Catarina, mas é um julgado importante, mas relativamente tranquilo lá, depois você passa o olho com a coisa, você me chama. Vamos pular para o nosso informativo 1208, meus amigos.
Aqui nós temos 5 julgamentos, dos quais nós vamos estudar 4, sendo 3 de maneira aprofundada e 1 de maneira mais rápida. Então, o único julgado que vai ficar de fora é de direito financeiro, uma questão sobre fundos, que eu não vejo tanta relevância para as provas de carreira jurídica em geral. Se você presta advocacia pública, todo mundo tem que ler o informativo inteiro, né? Mas talvez para advocacia pública, numa questão de financeiro um pouco mais enrolado, e olhe lá. Agora, os 4 julgados, especialmente esses 3 que eu vou trabalhar, são relevantes. Bora lá? Temos aí 1 hora e pouquinho de aula, né, para 4 julgamentos. Vamos estudar o julgamento mais importante desse informativo, tema 1253 da repercussão geral. Meus amigos, tema 1253 da repercussão geral, o tema é direito constitucional puro, mas tem um viés aqui de direito de nacionalidade, que também pode cair eventualmente lá nos direitos humanos também, tá bom? Vamos lá. Nacionalidade de filhos adotivos nascidos no exterior. Olha que tema interessante. O caso concreto foi o seguinte: uma mãe, uma brasileira, morava no exterior e adotou regularmente no exterior 2 crianças nascidas naquele país. Então, imagina lá, uma mulher brasileira está morando nos Estados Unidos e lá faz o processo de adoção de 2 crianças americanas. A adoção feita de acordo com a lei estrangeira foi concluída de forma definitiva, produziu todas as certidões pertinentes de nascimento, de adoção, e tudo isso essa mãe brasileira levou para registro no consulado brasileiro competente. Até aqui, meus amigos, ela fez exatamente o que qualquer pai ou mãe brasileiro faria se o seu filho tivesse nascido no estrangeiro. Beleza? De volta ao Brasil, ela vai ao judiciário e pede que as filhas fossem reconhecidas como brasileiras natas, tendo como fundamento, a gente vai ver, a previsão do artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal. Esse dispositivo assegura nacionalidade originária, ou seja, é brasileiro nato, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros, desde que registrados na repartição consular competente. Porém, o pedido feito, deduzido em juízo por essa mulher, foi negado nas instâncias ordinárias. E o argumento das instâncias ordinárias foi o seguinte: olha, essa hipótese aí, do artigo 12, inciso 1º, linha C, se apoia no ius sanguinis. Ela existe para a pessoa que nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, o vínculo sanguíneo desse nascimento. E essa previsão constitucional da hipótese de brasileiro nato não permite a equiparação com a figura dos filhos adotivos. A previsão lá do artigo 227, parágrafo 6º, que fala da igualdade entre filhos biológicos e adotivos, não alcança direito de nacionalidade. É uma equiparação própria a regras de direito de família e não direitos de nacionalidade. Então, para os filhos biológicos, essa porta constitucional está aberta de aquisição de nacionalidade originária. Para filhos adotivos, não vai ter essa perspectiva. Esse foi o entendimento das instâncias ordinárias. O caso chega ao Supremo via recurso extraordinário e a gente vai ver a Corte julgá-lo em sede de repercussão geral. Então, a questão de fundo que o Supremo vai ter que decidir é a seguinte: a Constituição, que proíbe qualquer designação discriminatória em razão da origem da filiação biológica ou adotiva, será que ela pode dar um tratamento diferente para o filho adotivo quando se trata de direito de nacionalidade? Como é que a gente interpreta esse cara aqui com esse cara aqui? Bora lá? Vamos fazer uma revisão aqui, pessoal. Nacionalidade é um tema gostoso de estudar, né? Eu dou aula de constitucional, vocês sabem. É sempre um tema é um tema organizadinho, né? Umas categorias quadradinhas, assim. Fazia tempo que não vinha um julgado para dar uma chacoalhada. Esse aqui vai dar uma ajudada. Vamos lá.
ponto de partida obrigatório é a previsão do artigo 12 da Constituição Federal, que é quem define quem é brasileiro, ou seja, quem detém a nacionalidade brasileira. E a primeira revisão importante está em recordar as duas espécies de nacionalidade brasileira, a nacionalidade originária e a nacionalidade adquirida. A nacionalidade originária, também chamada de primária ou involuntária, é aquela atribuída pelo Estado pelo simples fato do nascimento de um indivíduo. A regra de nacionalidade do Estado alcança originariamente o indivíduo assim que ele nasce. Ou são as hipóteses do artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. Já a nacionalidade adquirida, ou secundária, ou derivada, é aquela atribuída pelo Estado em razão de um ato de vontade do indivíduo posterior ao seu nascimento. Então o indivíduo vai em direção ao Estado e fala: Estado, eu queria reconhecimento da minha nacionalidade brasileira. Isso é a previsão do artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal. Nossa discussão aqui foca nas hipóteses de nacionalidade brasileira originária, figura do brasileiro nato, descritas no artigo 12, inciso 1º. Lá no inciso 1º a gente tem essencialmente 3 alíneas. A alínea A cuida dos nascidos no Brasil, com ou sem pais brasileiros, né? Ressalvando-se apenas os filhos de estrangeiros que estavam no Brasil a serviço dos seus países. A linha B cuida dos nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros a serviço do Brasil. E a linha C, que é o coração desse nosso julgamento, vai cuidar dessa situação, dos nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros em outras situações que não aquelas em que eles estão no estrangeiro a serviço do Brasil. E o que prevê o artigo 12, a linha C, coloquei aí na tela para vocês. Então, são brasileiros, inciso 1º, natos, a linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam, olha lá, registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vejam, meus amigos, que a gente tem 2 regras aqui, né? A gente tem 2 regras dentro da linha C. Aqui é uma e aqui é outra. Primeira regra, primeira parte da linha C. Será atribuída a nacionalidade brasileira originária àquele que nasceu no estrangeiro, tendo ao menos um genitor brasileiro, desde que haja o seu registro na repartição brasileira competente, que pode ser embaixada ou consulado. A segunda regra está na segunda parte da linha C. Será atribuída a nacionalidade brasileira originária àquele que nascer no estrangeiro, tendo ao menos um genitor brasileiro e, depois de vir a residir ao Brasil, optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, uma vez adquirida a nacionalidade. A gente está aqui falando da primeira regra do artigo 12, inciso 1º, a linha C, né? Aquela hipótese de registro na repartição brasileira competente, no caso aqui em um consulado. Então, vamos lá. No caso, as meninas já haviam sido registradas no consulado e, portanto, cogitou-se, né, o que a mãe queria é que a elas se aplicasse a primeira regra do artigo 12, inciso 1º, a linha C, primeira parte. O problema, como a gente vai ver, está na natureza dessa filiação. Não é filiação biológica, eles não foram nascidos daquela mãe, eles foram adotados por aquela mãe. E aí, falando em adoção, a gente precisa recordar da previsão do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que justamente prevê textualmente que os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, sendo proibidas quaisquer designações discriminatórias associadas à filiação, relativas à filiação. Então, a pergunta que se coloca aqui, a central para esse julgamento, é a seguinte: será que esse dispositivo tem alcance universal? Ou será que ele está adstrito, preso apenas a ramos específicos do direito, como se defendeu lá nas instâncias ordinárias? Ele vale apenas para o direito de família. Não pode tratar diferente filho biológico e adotivo na sucessão, no direito ao nome. Aqui não pode, porque é direito de família. Mas e nacionalidade? Nacionalidade pode, porque a Constituição assim admitiu. As instâncias ordinárias,
adotaram essa leitura. Olha, o parágrafo 6º equipara filhos para fins de herança, guarda, alimentos, mas não interfere com o artigo 12, inciso 1º, linha C, que estaria fundada, e isso 110% da doutrina sempre disse, né? É uma regra fundada no ius sanguinis. No ius sanguinis. Claro que a doutrina, acho que 110, todos os autores que escreveram sobre isso não contemplaram. Eu realmente não me lembro de nenhum autor de constitucional, e olha que eu já li uma galera que fez essa ressalva, né? Que fez essa contemplação de um cenário de adoção no exterior. Enfim, o Supremo vai ter que examinar essa discussão. E aí, meus amigos, a gente tem aqui duas revisões rápidas, né, que a Corte vai empregar. Uma relativa à hermenêutica dos direitos fundamentais, o princípio da máxima efetividade de uma regra, de uma previsão de direito fundamental. Um direito fundamental, e a nacionalidade claramente é um direito fundamental, né, tá lá no título 2º da Constituição Federal, dos direitos fundamentais. Um direito fundamental tem que sempre ser interpretado de forma a maximizar a sua efetividade. O princípio da máxima efetividade, trabalhado, por exemplo, pelo Canotilho, diz que, entre várias interpretações possíveis de uma norma constitucional que prevê direito fundamental, tem que prevalecer aquela que confira maior eficácia ao direito fundamental protegido. E aqui, no caso, a gente tem nitidamente duas possibilidades de se interpretar o artigo 12, inciso 1º, a linha C, primeira parte. Uma de maneira restritiva, alcançando apenas filhos biológicos, e outra de maneira ampliativa, alcançando também os filhos adotivos. E aí a gente já consegue antecipar, né, pessoal? Para bom entendedor aqui, já estou dando o spoiler do caminho que o Supremo vai seguir. E por último, a gente tem aquela construção constitucional que depois vai ser reproduzida no ECA e no Código Civil, né, sobre a adoção. A adoção no ordenamento jurídico brasileiro, pessoal, ela gera um vínculo de filiação pleno. Uma filiação plena, definitiva, irrevogável. Por isso que o filho adotivo tem absolutamente todos os mesmos direitos dos filhos biológicos para todos os fins. A adoção, olha que forte, ela apaga juridicamente o vínculo do filho com sua família de origem. Veja, se a gente interpretar o 12 em primeiro C nesse jeito, dependendo de como se enxerga a adoção lá nos Estados Unidos, no nosso exemplo, a gente pode estar falando de apátridas. Porque o vínculo dessas crianças com os pais de origem foi apagado. E se a nacionalidade dessas crianças decorresse do ius sanguinis dos pais de origem, eles perderiam a nacionalidade. Estou elucubrando aqui, isso aqui não saiu no julgamento, né? Então veja como que é sistemática a interpretação que preencha, né, essa regra do artigo 12, inciso 1º, linha C, de maneira mais ampla. E aí, meus caros, né, ponderando todos esses argumentos, o Supremo reconheceu acertadamente que é assegurado o direito à nacionalidade brasileira originária à pessoa nascida no exterior, adotada por brasileiro e registrada no órgão consular competente nos termos da linha C, do inciso 1º, do artigo 12, combinado com o nosso parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Tranquilo, vamos lá. Vamos ver os fundamentos da decisão. O Supremo faz aqui, claro, ele desfaz aquela leitura compartimentalizada que as instâncias ordinárias fizeram da Constituição. O Supremo disse, olha, essa interpretação restritiva do artigo 12, inciso 1º, linha C, sem levar em conta a previsão 227, parágrafo 6º, é uma interpretação que segmenta a Constituição. A equiparação entre filhos biológicos e filhos adotivos não pode ser restrita, contida apenas para regras de direito de família. O artigo 227, parágrafo 6º, ele está lá no segmento constitucional que olha para a família, justamente porque a família é o contexto no qual a proteção à criança se materializa.
Mas o conteúdo normativo desse dispositivo, ou seja, a proibição de qualquer designação discriminatória em relação à filiação, tem um alcance universal. O parágrafo 6º está no 227 porque é uma construção típica da compreensão constitucional sobre família, e família está lá no 227, mas isso não restringe o seu alcance apenas ao direito de família. Quando a Constituição diz que os filhos, biológicos ou adotivos, têm os mesmos direitos e qualificações, ela está fazendo isso sem exceção. Não tem como ler esse comando do 227, parágrafo 6º, e ao mesmo tempo dizer, exceto para direito de nacionalidade. Isso criaria, via interpretação, uma hierarquização entre os filhos que o Constituinte claramente quis eliminar quando fez alusão ao texto lá do 227, parágrafo 6º. E, além disso, a lógica do Supremo também vai se apoiar na natureza jurídica da adoção. Se a adoção é filiação plena e irrevogável, e assim é no ordenamento jurídico brasileiro, do ponto de vista jurídico, as meninas são filhas da mãe adotiva da mesma forma que seriam se fossem biológicas. Então, dizer que a linha C do 12, primeira parte, aplica-se apenas a filhos biológicos é criar uma distinção que o Instituto da Adoção elimina. Porque os filhos biológicos que nasceram no exterior, imagina, nasceu um filho hoje, no mesmo dia ela adota uma criança. Já viram o seriado This Is Us? Que tem no... não me lembro qual streaming. Muito legal. Um dos melhores seriados que eu assisti nos últimos tempos. Super bacana, bem profunda, o enredo. Muito legal. Vale a pena. Se você tem família aí, tem esposa, tá com maridão, namorado, enfim, vale a pena. Assisti com a minha esposa terminei faz um ano. Muito legal. Acontece isso, né? Não tô dando spoiler não, tá? No mesmo dia em que nasce 2 filhos, eles adotam um terceiro na maternidade. Imagina lá, essa situação. Uma mãe brasileira tem um filho lá na maternidade e adota um outro. Esse filho brasileiro... E aí faz para a adoção, vai lá no consulado brasileiro, registra a certidão de nascimento do filho biológico, registra o documento da adoção do filho adotivo. Tratamento discriminatório, pessoal. Bem evidente aqui, né? E aí o Supremo aplicou o princípio da máxima efetividade ao direito de nacionalidade. Vamos interpretar a disposição do 12, primeiro C, de modo a ser iluminado pelo 227, parágrafo 6º, e alcançar também o filho adotivo. Tratamento igual para todos eles. Fechado? Tranquilo? Beleza. Agora, claro, o filho adotivo tem que passar pelo mesmo escrutínio lá do filho biológico. Tem que registrar no consulado brasileiro. Não é uma hipótese diferente. Já foi registrado adoção no estrangeiro de mãe brasileira ou pai brasileiro, automaticamente brasileiro. Não, tem que fazer a mesma coisa. Tem que pegar a documentação, levar lá no consulado ou na embaixada brasileira, fazer o registro, tal como um filho biológico. Tudo igual. Fechado? Então, fica aí o tema 1253 da repercussão geral para vocês. Não vou ler o informativo, pessoal. Deixei alguns destaques aí para vocês para facilitar a leitura. Vamos seguir. Temos agora as ADOs 90 e 91. Julgado importante, interessante, que está dando caldo para cair na sua prova, tá? Já temos um caldo legal aqui, porque não é a primeira vez que esse tema vai aparecer no informativo. ADOs, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, de número 90 e 91, foram julgadas conjuntamente, estavam sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Como todo julgamento, vocês sabem, sempre que a gente se depara com uma ADO, a gente tem uma boa oportunidade de revisitar as omissões inconstitucionais e como isso é enxergado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você que é meu aluno recorrente, né, eu agradeço a sua fidelidade, não partidária, mas a sua fidelidade aqui com Jurisprudência em Pauta. Esse é um tema que a gente percorreu de maneira muito próxima no episódio 118. Deixa eu confirmar aqui que eu anotei porque eu não lembro de cabeça, mas depois de 100, até o episódio 60, 70 eu sabia de cabeça, depois eu preciso roubar. Episódio 118.
no episódio 118, em que a gente comentou o informativo, deixa eu roubar também, o informativo 1196. 1196. Nós examinamos lá um julgamento muito semelhante a esse daqui. Mas não precisa ir assistir lá para ver aqui. E se você não assistiu lá, pode continuar aqui comigo. Quem vai ver de novo, vai revisar e complementar algumas coisas. Quem está vendo a primeira vez vai absorver o conteúdo como um todo. Pano de fundo, meus amigos. Polícia Penal. Polícia Penal e o contexto normativo da Emenda Constitucional número 104 de 2019. Lembra comigo que antes da Emenda Constitucional 104 de 2019, os servidores que faziam a segurança nos estabelecimentos penais eram chamados agentes penitenciários. A Emenda Constitucional veio para elevar essa função e colocá-la dentro do quadrante de segurança pública. Artigo 144 da Constituição Federal, listando agora essa função como polícia penal e colocando-a ao lado de instituições como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, enfim. Então nós estamos diante de uma polícia penal que integra o Estatuto Constitucional das Forças de Segurança Pública. E essa mudança constitucional não foi meramente topográfica, cosmética, porque a expectativa da Emenda Constitucional 104 era deflagrar uma reconfiguração institucional dessa categoria, desse serviço importantíssimo, dessa atividade importantíssima, né? Então nós tínhamos aqui a exigência de uma lei específica de cada ente subnacional, de cada estado, para se concretizar essa alteração constitucional, uma série de providências no plano administrativo. A Emenda Constitucional 104 foi o ponto de partida de um processo institucional bastante complexo para elevar a Polícia Penal ao patamar de segurança pública que o Constituinte, ou derivado reformador, quis fazer. E aí, diante desse pano de fundo, a Associação dos Policiais Penais do Brasil ajuizou essas duas ADOs e diversas outras contra alguns estados da federação, alegando que eles estavam inertes. Essas nossas duas ADOs aqui envolvem Piauí e Pará. Piauí e Pará. Mas nesse outro julgado aqui a gente viu a realidade de outros estados. Então o argumento deles foi o seguinte: olha, já se passaram vários anos da Emenda Constitucional 104 e nenhum desses estados ainda encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização e funcionamento da Polícia Penal. Portanto, estaríamos diante aqui de uma omissão inconstitucional passível de censura por parte do Supremo no julgamento dessas duas ADOs. Mas a gente vai ter que ver aqui, meus amigos, é isso que o Supremo vai fazer, se essa mera ausência, inexistência da lei estadual, se isso significa mora legislativa a ponto de justificar a procedência da ADO. A pergunta é, será que a ausência dessa lei específica é o único dado que se pondera para se configurar a mora que a ADO busca combater? Ou será que a gente precisa de uma referência um pouco mais qualificada? Esse é o ponto importante. É aqui que está a questão de prova. Fechado? Antes de avançar, já vou dar um dado processual aqui para vocês, né? A gente sempre está em busca, esses caras aqui, eu consegui ter acesso à íntegra, né? Porque o informativo não sai mais questões processuais, eu preciso ter acesso à íntegra do julgado para pescar a questão processual. Por isso que às vezes, pessoal, eu pulo uma semaninha de aula para eu ficar um pouquinho mais longe. A gente ainda está muito perto do informativo da semana e o Supremo tem demorado mais do que a média, tá? Esse começo de ano está um pouco diferente. Sabe lá o porquê, né, que as coisas estão diferentes nesse começo de ano no Supremo. Está um pouco diferente, as íntegras do julgado estão demorando para sair, demorando.
Às vezes a gente já tinha lá, na mesma semana a gente já tinha. Agora a gente não está conseguindo, tem que ir, por vezes, quando está no plenário virtual, eu consigo pegar o voto relator por lá, enfim, eu faço meus futricos aqui, dou minha ralada para buscar, mas tem vezes que está difícil. Nessas daqui eu consegui, e aí eu consigo pescar, deixar a aula mais rica, né? Enfim, só compartilhando os bastidores aqui. O AGU, que sempre dá parecer, sempre se manifesta em ações de controle concentrado abstrato, suscitou uma preliminar aqui, uma preliminar de ilegitimidade ativa dessa associação, chama AGPEM Brasil, dizendo, olha, essa associação não tem legitimidade ativa porque ela representa um grupo heterogêneo. Lembra disso? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que entidades de classe somente vão ter legitimidade para a propositura das ações do controle concentrado abstrato, desde que congregue setores ou atividades que tenham uma certa homogeneidade. Precisa patrocinar interesses de categorias profissionais ou econômicas homogêneas. E aí a AGU olhou para a AGPEM, para o legitimado ativo aqui, para o autor da ação, e disse: há uma heterogeneidade na composição e, portanto, um prejuízo à sua legitimidade para ajuizamento da ADO. O Supremo afastou essa preliminar aplicando o precedente da ADO 88, se não me falha a memória, que é justamente essa que a gente estudou aqui. O Supremo, nas outras ADOs que essa associação ajuizou contra outros estados, essa discussão sobre a sua legitimidade ativa foi enfrentada e o Supremo olhou para a AGPEM e disse, não, que eles representam categorias que têm uma homogeneidade entre si, a gente vai reconhecer a legitimidade dessa entidade de classe, vamos julgar o mérito dessas duas ADOs. Fechado? Beleza. O que a gente precisa revisar aqui, meus amigos? Vamos lá. Eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, né? Mas pela relevância, cansativo pela repetição, mas sempre que a gente vê a ADO, turminha, eu não vou perder a oportunidade de falar o básico para vocês, que aí engata com a questão brilhante aqui, questão de atenção que está tendo nessas últimas ADOs que o Supremo tem julgado. Ponto de partida é lembrar da previsão constitucional da ADO, artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá lá, diz mais ou menos assim, não coloquei no slide. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida... Declarada a inconstitucionalidade de omissão... Não, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para adotar as providências necessárias. E se essas providências forem devidas por órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. É mais ou menos o que está previsto no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. E é com base nesse dispositivo que nasce a ADO, um instrumento voltado ao combate da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. A ADO, meus amigos, parte da premissa de que tão perigoso quanto descumprir uma norma constitucional é não cumprir o comando de uma norma constitucional, ainda que parcialmente. Então, a ADO é o mecanismo pelo qual o Supremo Tribunal Federal força o cumprimento de normas constitucionais que dependam de regulamentação para produzir os seus efeitos. E aí, a omissão do Estado nesse ponto ofende a Constituição Federal, ofende a força normativa da Constituição. Então, o neoconstitucionalismo, a partir dos predicados da força normativa da Constituição, fez com que a categoria omissão inconstitucional viesse à tona. E a necessidade, com isso, de se desenhar um instrumento de controle dessas omissões. Nesse ponto, entra a ADO e no sistema brasileiro entra também o mandado de injunção, e que são instrumentos voltados, cada um no seu espaço, né, para controlar omissões inconstitucionais, mas nunca se esqueçam que a DPF também controla a omissão inconstitucional.
A ADO e mandado de junção controlam apenas omissões inconstitucionais. A ADPF controla outras coisas e também omissões inconstitucionais. Fechado? Agora o ponto mais importante, né? O que a gente vai chamar de omissão inconstitucional para fins de se dar procedência a uma ADO? Porque de longe, qualquer não fazer que a Constituição determina é omissão inconstitucional. Mas será que é esse qualquer não fazer que autoriza o Supremo pôr a mão na ferida e falar omissão? Então a gente tem que ver, meus amigos, o que se configura a denominada inércia deliberandi. Ou, no português mais palatável, o que configura essa omissão deliberativa, de deliberação, que atrai, que abre as portas para a ADO. E aí o Supremo tem consolidado, ao longo de vários julgamentos, a ideia de que não é qualquer ausência de norma prevista pela Constituição que vai configurar omissão inconstitucional. A omissão relevante, a inércia deliberandi, objeto de ADO, é aquela inércia deliberada, injustificável, um silêncio qualificado, uma recusa, uma negligência institucional que compromete a efetividade da norma constitucional. Então não é qualquer omissão, é a omissão com um plus de falta de justificativa. Um silêncio qualificado. Estou tentando puxar de cabeça aqui as expressões, né, as qualificações que a gente vê em alguns julgados no Supremo. E aí o Supremo tem uma régua para achar, uma lupa, né, para achar essas omissões inconstitucionais, que levam em conta essencialmente três fatores, três variáveis. Primeiro fator, estamos diante de um buraco. Então, a premissa é, não tem a norma que a Constituição previu. Ok. Esse é o ponto de partida, não tem a norma. Não tem a norma. Vamos em busca do diagnóstico da situação para ver se é uma mera omissão ou se é a inércia deliberante que vai caber à ADO. Vamos em busca da qualificação. Primeira variável, vamos olhar o tempo transcorrido desde o comando constitucional. Ah, não tem a norma. A emenda saiu ontem. Ontem mudou a Constituição, previu uma lei. Hoje ainda a lei não existe. Inércia constitucional. Omissão. Não, peraí, calma lá. Tempo transcorrido desde o comando constitucional. Tem coisa que o legislador não fez que está na Constituição desde 88. Tem coisa que o legislador não fez que está na Constituição desde o ano passado. O tempo é uma variável que tem que ser examinada. Segunda variável, a existência ou não de providências preparatórias concretas. Ah, não produziu a lei, ok, não tem o produto final. Mas teve projeto de lei, está andando no Congresso, designaram audiências públicas, tem relator, a comissão está trabalhando, apresentou um relatório, alguém fez um relatório substitutivo, tem que marcar uma nova deliberação. Estão trabalhando? Existe um tempo natural de depuração que precisa ser respeitado. Então, existência ou não de providências preparatórias concretas. E a terceira variável, meus amigos, já antecipando aqui, né, que é a variável que o Supremo está trazendo em função dessas discussões aqui da Polícia Penal, e o Supremo vai reiterar nessas duas ADOs, é complexidade institucional da matéria. Às vezes, uma coisa é fazer uma lei. Deixa eu pegar um exemplo bem estapafúrdio. Uma lei para, sei lá, para atualizar a base de cálculo de um imposto. Sei lá, estou pegando um exemplo aqui, talvez não um dos melhores. Outra coisa é fazer nascer uma instituição como a Polícia Penal. A complexidade institucional da matéria é relevante. Algumas leis que a Constituição prevê, espera, são leis que tem que estudar, tem que fazer um levantamento, mas não é nada tão complexo, não tem impacto estrutural tão grande. Outras coisas que a Constituição espera têm uma complexidade gigantesca. Então,
a expectativa da lei ser produzida precisa também ser modulada em vista do tamanho da encrenca que essa lei vai ter que versar. Então são essas três variáveis que conjugadas vão mostrar se a mera omissão, a mera ausência de lei é ou não uma inércia deliberante a ponto de justificar a ADO. Justificar o mérito, né, a procedência da ADO. E aí a gente vai para a situação em concreto da Emenda Constitucional 104 de 2019, né, que, como eu disse para vocês, posicionou a Polícia Penal dentro da segurança pública. E previu, sim, né, um dever de se estruturar a Polícia Penal no âmbito dos estados. Uma lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, porque a Polícia Penal está atrelada, está subordinada ao Poder Executivo. Então, o projeto de lei orgânica da Polícia Penal e seu funcionamento tem que partir do governador. Mas veja que esse é o ponto, né? Já dando um spoiler aqui do julgado. Esse dever do legislador apresentar o projeto de lei, ele não nasce pronto para ser cumprido. Porque o governador não é só fazer um projeto de lei e mandar para a Assembleia. Ele vai ter que estar estruturando um novo órgão de segurança pública num cenário que não é um quadro em branco. Polícia Penal não surge com a Emenda Constitucional 104. Antes, nós já tínhamos estruturas existentes dos agentes penitenciários. Então, olha a complexidade institucional aqui em jogo. Tem que fazer um levantamento do quadro de pessoal existente. A estrutura desses cargos de agente penitenciário não era só um cargo. A gente tinha uma estrutura com 3, 4 tipos de cargos. Tem um agente penitenciário que fica dentro da unidade prisional, tem um agente penitenciário que faz o deslocamento do preso para o fórum, ou para o IML, ou para onde ele tiver que ir. Tem o agente penitenciário que faz só o administrativo, tem o agente penitenciário que trabalha na saúde ou na assistência. Não é tão simples assim. Então, pode ter a perspectiva de uma reestruturação desses cargos. Tem que fazer uma avaliação dos impactos financeiros da implementação do Estatuto da Carreira. Tudo isso tem que equalizar com lei de responsabilidade fiscal. Então veja, de novo, a Emenda Constitucional 104 de 2019 criou um dever constitucional de uma lei nos estados regulando a Polícia Penal. Essa lei é de incumbência, de iniciativa do governador do estado. Mas esse dever não nasceu pronto para ser cumprido. Tem coisa para fazer. O assunto é complexo. E por vezes isso não pode ser feito em dias ou em semanas. Claro que nós já estamos aqui, né, para quase 7 anos. Mas de todo modo o Supremo vai entender, como eu vou dizer para vocês daqui a um pouco, que ainda não se configurou a inércia deliberante nos estados específicos que ele está julgando. O Supremo olhou para a realidade de cada um desses estados e foi ver a razoabilidade do prazo e a complexidade institucional. É um julgamento, pessoal, de autocontenção, né? É um julgamento de autocontenção. O Supremo está dizendo, olha, o papel da ADO não é substituir a discricionariedade administrativa do governador, nem impor cronogramas que desconsiderem a realidade fiscal de cada ente e a complexidade institucional. A intervenção judicial só vai se legitimar diante de uma reticência, de uma omissão injustificável. E aí o Supremo vai ter que buscar evidências do que o Estado está fazendo, se ele está ou não agindo dentro de um prazo razoável. Fechado? E aí, a constatação de providências concretas é um fator de exclusão da mora. A ausência de lei específica não significa inação deliberada. Tem grupo de trabalho, tem estudos, tem projetos em andamento, como é que estão as coisas? Tem concurso, tem comissão técnica, tem levantamento de indicadores, de dados. Vamos ver. Providências concretas, né? A gente vai ter que ver o quanto que o Estado já se mexeu. E aí, olhando especificamente para a realidade do Piauí e do Pará, o Supremo entendeu que não há omissão inconstitucional na implementação normativa e administrativa da Polícia Penal no âmbito desses dois estados, porque não se verificou a inércia deliberativa apta
a caracterizar mora razoável na adoção das providências necessárias à organização e funcionamento dessa instituição. Tranquilo? Rapidamente aqui, né, pessoal, o Supremo vai e consolida aquela ideia que eu disse para vocês, né? A gente tem o Supremo dizendo, para que se reconheça a omissão inconstitucional, não basta apontar o dedo para a ausência de lei. É preciso demonstrar que o órgão responsável está num estado de paralisação deliberada, injustificável. Então, tem que estar diante de uma inércia de deliberação, uma recusa, uma negligência em movimentar o processo para a implementação da norma constitucional. Se nós já estivermos diante de um processo em curso, o Supremo valida essas providências e não reconhece a inércia. E aí, particularmente para as polícias penais, o Supremo tem reconhecido a complexidade dessa tarefa, né? Criar uma nova carreira de segurança pública do zero, com estatuto, remuneração, regime disciplinar, hierarquia, atribuições, concurso público, cuidar da realidade dos cargos já existentes e acomodar na nova realidade, fazer os estudos financeiros, o impacto na folha de pagamento, tudo isso dá trabalho. Então, exigir que o governador faça isso em poucos meses seria demandar uma atuação assodada, imponderada, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Agora, claro, isso não significa passar pano para demora, né? O Supremo vai em busca dos fatores de providências que o Estado está tomando. E aí eu lembro do Piauí, eu li com um pouco mais de calma ali, o bom de eu ter acesso ao julgado. No Piauí foi mais ou menos assim, né? A Constitucional foi de 2019, a federal, né? Em 2020 eles foram lá e fizeram uma emenda na própria Constituição estadual para inserir Polícia Penal no Sistema Estadual de Segurança Pública. Ok, fazer uma emenda à Constituição Estadual numa janela de 1 ano, tudo bem. 2022 editou uma lei ajustando os cargos pré-existentes a essa nova realidade e regulamentando provisoriamente a carreira. 2024, novo concurso público para prover as vagas de policial penal. O que está faltando agora? Está faltando só a lei orgânica, propriamente, o estatuto, né? Que foi o que a associação aqui pediu. Aí o Supremo disse, olha, calma lá, está faltando apenas a etapa final de um processo que está em andamento. Nós não estamos diante de uma omissão deliberada, uma inércia, não faz nada, a máquina não está girando. Está girando. Ah, mas gira devagar. Sim, mas isso é uma omissão que não chancela a ADO. Essa é a diferença que o Supremo reconhece aqui. Tranquilo? Não vou ler a decisão aqui para vocês. Vamos caminhar para o nosso penúltimo julgado, o último de maneira mais aprofundada, e aí depois a gente vai ter um tempinho para falar de um último julgamento lá no final. Vamos lá, meus amigos. Vamos estudar agora a ADI 7692. Julgada pelo plenário do Supremo, relatoria do ministro Flávio Dino. Julgado de processo civil de fundo constitucional relevante para suas provas em geral, mas especialmente para juiz e procurador, né, advocacia pública. Julgado simples, tá? Bem tranquilo. Objeto aqui dessa ADI, olha que interessante, é uma norma do regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão. E isso já dá uma questão de prova. Normas de regimento interno de tribunais de justiça podem ser objeto de ADI? Sim, porque a ADI tem como objeto lei ou ato normativo federal, que não é o nosso caso, ou lei ou ato normativo estadual. Norma de regimento interno pode ser lida como um ato normativo estadual. Ah, mas não é ato infralegal? Não, regimento interno não. Regimento interno tem previsão na própria Constituição. É o judiciário exercitando atipicamente uma função normativa. Produz uma norma que tem um quadrante, tem um escopo, tem um quadrado onde essa norma é legítima. Fora desse quadrado, aí não é legítima a disposição do regimento interno. Vai ser o pano de fundo da nossa discussão aqui. A gente vai ver se o objeto aqui desse regimento interno, né, a discussão que a gente vai pôr, se o regimento interno ficou ou não dentro do quadrado constitucional possível. Se tiver aqui dentro, beleza. Se tiver aqui fora, inconstitucionalidade formal. Vamos lá? O que o regimento interno do TJ do Maranhão previu? O artigo 643, caput de parágrafo 1º,
fez um negócio bem interessante. Ela disse assim, ó: quando o relator de um julgamento proferir uma decisão monocrática aplicando o entendimento do tribunal em um IRDR ou IAC, ou seja, um incidente de resolução de demanda repetitiva ou um incidente de assunção de competência, quando o relator monocraticamente julgar um recurso usando o acórdão de um IRDR ou IAC, não cabe agravo interno dessa decisão do relator. Pronto, acabou. Subiu uma apelação para o tribunal. O relator pega a apelação e julga ela monocraticamente aplicando o entendimento de um IRDR. O regimento interno do TJ do Maranhão está dizendo contra essa decisão monocrática do relator, que aplicou naquele julgamento precedente vindo de um IRDR ou IAC, não cabe agravo interno. Acabou. A parte que discorda da decisão monocrática não tem como levar ao colegiado do próprio tribunal, porque acabou o agravo interno. E aí o parágrafo 1º é ainda mais peitudo. E diz assim, olha, declara-se automaticamente esgotada a via ordinária para fins de recurso especial e recurso extraordinário. Ou seja, olha só, tem uma inteligência aqui por trás, tá? Eu estou sendo enfático, mas é uma sacada boa. Tentaram, não vai dar certo, você vai ver. O regimento interno está dizendo o seguinte, olha, nesses casos aqui, o relator monocraticamente julgou o recurso, aplicando o entendimento do tribunal no IRDR, no IAC, acabou, querido, a gente já entregou a jurisdição. Não tem agravo interno, ou seja, isso aqui não vai ser rediscutido no colegiado, e considere entregue a jurisdição, esgotou a via ordinária. Daqui para frente, pula para Brasília e vai para os tribunais superiores. Se quiser discutir isso aqui, Tribunal Superior. Eu entendo a ratio do Tribunal de Justiça do Maranhão. Parece caminhar, né, dentro do espírito, das linhas gerais do CPC de 2015. De falar, olha, julgou um IRDR, o órgão colegiado não vai poder aplicar de maneira diferente. O relator foi lá e aplicou o entendimento do IRDR, que é vinculante ao próprio tribunal. O que vamos fazer? Agravo interno aqui? Vai perder tempo. O problema, e sempre tem um problema, é os próprios CPC, né? O CPC, no artigo 1021, diz lá, contra qualquer decisão monocrática do relator, cabe agravo interno. Contra qualquer decisão monocrática do relator, cabe agravo interno. Nos termos do regimento do tribunal. Agora, o que o regimento do tribunal vai fixar é quem julga esse agravo interno. O prazo de resposta do recorrido nesse agravo interno. Como é que pauta esse negócio? Agora, será que o regimento interno, olha lá o quadradinho, será que o regimento interno pode simplesmente suprimir o cabimento do agravo interno? Essa é a questão constitucional que o Supremo vai ter que enfrentar aqui, né? A autonomia dos tribunais, que se traduz por meio dos seus regimentos internos, pode ir a esse ponto? Ou isso, na verdade, é uma usurpação de competência privativa da União sobre processo civil? É o quadradinho, né? É o quadradinho dos regimentos internos. Baita tema para magistratura e advocacia pública. Revisão rápida aqui, meus caros, não tenho muito o que espernear, né? Competência privativa da União para legislar sobre processo civil, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Essa competência sobre processo civil inclui regras sobre recursos, então vai incluir quais são os recursos existentes, quando eles cabem, quais são os pressupostos de admissibilidade. Isso é a carne do processo civil, competência privativa da União. O CPC, portanto, é a expressão máxima, né, dessa competência privativa da União. E aí os tribunais, quando editam seus regimentos internos, claro que vão estar trabalhando, normatizando aspectos dos processos no âmbito do tribunal.
Mas essa atuação dos tribunais via regimento interno é num espaço complementar e subordinado às regras de processo civil. Então, via regimento interno, vai se disciplinar aspectos da organização do tribunal, aspectos procedimentais que a lei deixou em aberto, mas não pode contrariar textualmente aquilo que a legislação processual civil prevê, né? Esse é o quadrante, essa é a linha divisória entre o que cabe dentro do regimento e o que cabe e o que não cabe. E aí a gente vai ter essa discussão no Supremo Tribunal Federal, né? Sobre os limites da autonomia regimental dos tribunais. Os tribunais, como regra, o normal do regimento interno de um tribunal é que ele vai fixar, olha, o agravo interno julga perante a Câmara X, né, que se processa assim, tarará, tarará. Agora, chegar ao ponto de dizer aqui não cabe agravo interno é bastante diferente. Outra discussão, a lógica do agravo interno. Isso aqui eu já antecipei para vocês, né? O CPC de 2015, no 1221, prevê que cabe agravo interno em todas as hipóteses. Contra a decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, resguardadas ou observadas as regras de processamento previstas no regimento interno do tribunal, algo assim. E para que serve o agravo interno, pessoal? Porque as decisões monocráticas de relator, em regra, são autorizadas como uma delegação do colegiado. O tribunal é órgão colegiado por excelência. Quem entrega a jurisdição no tribunal é o órgão colegiado. As decisões monocráticas do relator são, em regra, delegação do colegiado. O relator só decide sozinho, em geral, por razões de eficiência. E por vezes a gente vê o Supremo fazendo isso, né? Autoriza-se agora os ministros monocraticamente a decidirem tal matéria aplicando esse entendimento. Mas contra essa decisão sempre vai ter que admitir o cabimento do agravo interno, que é a perspectiva de se controlar essa delegação que foi conferida ao relator. Então, quando você suprime o agravo interno, você está dando a decisão singular, monocrática do ministro, do desembargador, a força da decisão do colegiado como um todo. E isso tem impacto, né, no sistema recursal e na excepcionalidade que é a decisão monocrática do relator. E aí a gente chega no próximo ponto, que é a compreensão do IRDR e do IAC como precedentes vinculantes. Esses precedentes vinculantes autorizam o relator a decidir monocraticamente. Isso está previsto no CPC. Eles vinculam o próprio tribunal. Mas essa previsão tem que ser articulada com 1221, que resguarda o cabimento do agravo interno. E aí, o último ponto, meus amigos, porque eu já sei que você já sabe a resposta, né? É lembrar os pressupostos de admissibilidade dos recursos extraordinários. Veja que aquele parágrafo primeiro, né, é muito forte do artigo 643 do regimento. Lembra lá? Ele dizia o seguinte, olha, estou declarando esgotada a via ordinária automaticamente nessas hipóteses aqui que o agravo interno é vedado. Então, não é só vedar o agravo interno, é dizer que a jurisdição ordinária do tribunal está na mesa. E isso significa, processualmente, ticar, preencher, via regimento interno, um dos requisitos de admissibilidade lá dos recursos extraordinários, que é o fato da decisão ter sido proferida em única ou última instância. Isso impacta a lógica de admissibilidade dos recursos extraordinários. É um tribunal, via regimento interno, indiretamente alterando a lógica dos pressupostos de admissibilidade de recursos dirigidos ao Supremo e ao STJ. E também alcança a própria reclamação constitucional, né, que exige esgotamento das vias ordinárias. Tudo isso por regimento interno. Aí o Supremo olha para isso aqui, né, meus caros, e evidentemente diz que é inconstitucional. Usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre processo civil. Usurpação de competência, vício formal. O Código Civil prevê que qualquer decisão
monocrática do relator pode ser objeto de agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Portanto, acabou aqui, né? Não precisa de mais nada. Portanto, os tribunais de justiça não têm juízo de discricionariedade para escolher quais atos judiciais podem ou não ser objeto de recurso. A competência da Justiça Estadual para os seus regimentos internos alcança apenas normas complementares de processamento, como aquelas que especificam o órgão colegiado competente. Além disso, a norma regimental afetou diretamente pressupostos de admissibilidade do especial e do extraordinário, uma vez que esses recursos pressupõem decisão proferida em única ou última instância, da mesma forma para a reclamação constitucional que exige exaurimento das vias ordinárias. Portanto, o Tribunal de Justiça alterou a sistemática recursal prevista em legislação federal, usurpou competência privativa da União, lei formalmente inconstitucional. Lei formalmente inconstitucional. Falei que era tranquilo, né? Processo civil é sempre gostosinho de estudar. De vez em quando. De vez em quando. Vamos lá. Chegamos ao final, vamos ver o nosso último julgado, agora numa visão panorâmica. É o nosso fast track de jurisprudência ADI 5531. Vai ficar só aquele julgado para trás de fundos, né? Vamos lá, acompanha comigo aqui o nosso raciocínio. Nessa ADI 5531, o plenário do Supremo Tribunal Federal enfrentou um tema bastante interessante que diz respeito à repartição de competência legislativa em matéria de policiais militares, PM estadual, e os limites da isonomia diante de regimes jurídicos especiais para oficiais, alguns oficiais da PM. Então, é um julgado bem peculiar, eu até vejo isso sendo caído em prova, uma questão difícil, tá bom? Vamos lá. O caso envolve uma lei do Estado, uma lei complementar do Estado de Sergipe, que alterou o estatuto dos policiais militares e dos bombeiros militares para permitir o seguinte, guarda a hipótese, os oficiais que tenham exercido cargos de cúpula, como comandante-geral ou chefe do Estado-Maior-Geral, poderão ser transferidos de ofício à reserva remunerada, que é a aposentadoria dos militares, eles detestam que fala isso, né? Mas é a reserva remunerada, mesmo com um tempo inferior ao exigido dos demais militares no mesmo posto. Então, de longe você fala, tá, peraí, o cara é oficial da PM, ele chegou a comandante-geral. Isso? Isso. Acabou o prazo dele de comandante-geral. O que ele faz? Volta para o quartel para trabalhar? Não. De ofício vai para a reserva remunerada. Ah, mas ele não tem tempo de serviço. O colega de turma dele na escola militar não pode ir. O colega que não foi para comandante-geral não pode ir porque ele não tem tempo. E o que foi para comandante-geral pode ir? Sim. Foi isso. ADI no Supremo. Norma impugnada sob o argumento de que está criando um privilégio incompatível para esses oficiais que ocuparam esses cargos. Violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da eficiência, além de invadir competência legislativa privativa da União, porque a União detém hoje, né, na realidade constitucional, uma competência para editar normas gerais sobre as polícias militares no âmbito dos estados, e essas leis já existem. Entenderam, pessoal? O Supremo disse que é constitucional esse negócio. Confesso que numa primeira leitura eu falei, como é que é? Mas tem a sua lógica. Primeiro fundamento, competência legislativa. A Corte recobra, olha, a União tem competência para editar normas gerais sobre militares estaduais. Porém, ainda assim, cabe aos Estados-membros, por força lá do artigo 42, parágrafo 1º, 142, parágrafo 3º, inciso 10, que manda aplicar algumas coisas das Forças Armadas para a PM. Ainda assim, mesmo a União tendo essa competência para normas gerais, aos estados cabe disciplinar aspectos do regime da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares, como condições de transferência à inatividade, tempo mínimo de serviço. E sobre esses pontos,
a gente não tem baliza nem na Constituição, nem na Lei Federal de Normas Gerais. Então não há qualquer parâmetro temporal fixo imposto ao legislador estadual no que toca essas matérias. E, portanto, se abre o horizonte para eles legislarem. Competência legislativa formal presente. Agora vamos ver a constitucionalidade material. Olha a beleza desse julgado para sua prova. Na constitucionalidade material, a gente está vendo uma lei que traz um tratamento diferenciado para uma determinada categoria de oficiais da PM. Questão de isonomia. Já ensinei isso para vocês trocentas vezes. A isonomia, sob o ponto de vista constitucional, não significa um tratamento absolutamente igual para todos em todas as circunstâncias. O que a gente precisa ver é absolutamente possível que, à luz da Constituição, se dê tratamento diferenciado entre pessoas. Desde que o fator de diferenciação, usando a expressão do Celso Antônio Bandeira de Mello, o fator de discrimen, seja constitucionalmente legítimo. Então a gente vai ter que olhar para o fator de diferenciação que está na mesa e ver se ele torna esse tratamento diferente, legítimo. Qual é o fator de discrimen? O fato do oficial ter preenchido, ter ocupado cargos de comando máximo. E o Supremo olhou para esse fator de discrimen e disse: é justificável. É justificável. É justificável que o João e o Márcio entraram na mesma turma de oficiais da PM. Subiram na carreira, foram subindo na carreira, todo mundo seguindo igualzinho. O João, porém, num determinado momento aqui, foi comandante geral da PM. E o Márcio não. O Márcio é, sei lá, tenente-coronel e tá lá. Acabou o período do João como tenente-coronel, como comandante geral. Ele vai para a reserva remunerada. O Márcio fala: pô, mas o João entrou junto comigo. Ele tem, sei lá, 27 anos de serviço. Eu tenho 27. Eu não posso ir para a reserva. Eu não lembro de cabeça os prazos para ir para a reserva, tá, pessoal? Estou soltando aqui. O João foi para a reserva e eu, Márcio, vou continuar aqui me ralando. Vai. Mas tratamento diferenciado, o Supremo disse. Embora os beneficiados aqui integrem o mesmo posto hierárquico de outros, o exercício de cargos de comando máximo constitui um critério objetivo e constitucionalmente legítimo de diferenciação, porque ele envolve responsabilidades institucionais ampliadas, um poder decisório superior, uma maior exposição funcional. Argumento central aqui é hierarquia e disciplina, que não são meros valores em abstrato, são pilares que estruturam as instituições militares, assim reconhecidas pela Constituição. A discussão é a seguinte, pessoal. Seria institucionalmente desarrazoado manter um ex-comandante geral da PM na ativa com subordinação ao seu sucessor. Porque isso comprometeria a cadeia de comando, a autoridade funcional. O João volta e o João, que já mandou no Márcio, vai agora responder para o Márcio. O Supremo olha para esse arranjo e fala: isso não funciona à luz da hierarquia e da cadeia de comando em uma força militarizada como é a PM. Então, nesse contexto, a transferência antecipada, a reserva remunerada, não é um privilégio pessoal, é um mecanismo de preservação da ordem hierárquica, coerente com a natureza do regime militar, com a lógica organizacional dessas corporações. Não viola impessoalidade, moralidade administrativa. Não é benefício para a pessoa, é para o cargo. Tranquilo? Portanto, ação improcedente é constitucional. Dá uma pergunta qualificada, porque pressupõe você entender um pouco dos meandros ali do funcionamento da Polícia Militar, né? O que é um dado real, tá, pessoal?
Por isso que é muito comum que comandantes gerais da PM façam a sua carreira sabendo que depois que termina o comando geral, vai para a reserva remunerada. Às vezes não porque a lei permite. Às vezes eles fazem isso já porque sabendo que não dá para voltar. É esquisito para um PM fazer isso, para um comandante da PM, para um oficial da PM fazer isso. Tem amigos de oficiais da PM, a gente sempre conversa sobre isso, né? E o que acontece é que, em geral, em alguns estados, tem por hábito você escolher para comandante geral alguém que, ao final do período, vai poder ir para a reserva remunerada. Mas em alguns estados, às vezes, que tem uma tropa muito nova, quem está lá, o oficial que está na cúpula, que pode ser comandante geral, não tem tempo ainda para ir. Só que, de fato, né, a aspiração para ser comandante geral agora tem um diferencial. Você vai ralar e ser exposto muito enquanto comandante geral, é um cargo, e eu não queria para mim um negócio desse, é um negócio muito difícil, né? Ser comandante geral da PM, ou do Corpo de Bombeiros Militar, é muito pesado mesmo o trabalho. Exposição política, enfim, é difícil. Mas ao final você sabe que você vai poder pegar a tua malinha e ir embora para casa, para quem quer ir embora para casa mais cedo. Fechado? Tranquilo? ADI 5531, ufa, cumprimos sem atraso o nosso informativo da vez. Legal, gostei de hoje, informativo legal, temas diferentes, né? Falamos de direito eleitoral, nacionalidade, falamos sobre aquela das polícias penais, não é um tema tão diferente, mas enfim. Depois processo civil, agora regime de policiais militares, um julgado que eu sinto que a gente dá um saltinho, né, dá um passo adiante na nossa compreensão geral do direito constitucional. Fechamos aqui, meus amigos, muito obrigado a todos vocês, convido-os a nos acompanhar, deixa o joinha aí nas nossas aulas, deixa sua mensagem, interage aqui conosco, é sempre um prazer ver as mensagens de vocês. Segue a Verbo nas redes sociais da nossa escola, me acompanhe também no Instagram, no grupo no Telegram, o material tá lá para vocês, né, exclusivo para vocês aqui na Verbo. Apoiem esse projeto, tá assistindo a aula, compartilha nos stories que tá vendo a nossa aula, eu fico tão feliz quando vejo alguém aí ralando, estudando comigo, assincronamente, né, é muito legal, isso mantém o nosso projeto circulando, isso é bastante importante para a Verbo e para o professor Vinícius Opponi, que a gente está aqui sempre ralando, entregando o melhor possível para vocês. E qualquer ponto perdido aqui, qualquer ponto tumultuado, eu tenho o dever de clareza e de espancar qualquer dúvida que ficou pelo caminho. Se você não entendeu algo, a culpa é minha. Essa é uma premissa que eu tenho como professor. Permita-me pagar os meus pecados com você e resolver suas dúvidas. É só me chamar no direct do Instagram, sem frescura. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.